Olha lá, minha mãozinha tava lá, tá vendo? Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, vou contar o que acontece aqui nessa mesa. A gente tem um diretor e ele é um anjo, e ele é anjo de verdade, porque o nome dele é Anjo. Vocês não sabiam disso. O Ângelo, ele é querido mesmo. O Ângelo, fala oi aí pro pessoal que tá acompanhando a live agora, chegando aqui na live. Oi, pessoal que tá acompanhando a live. Obrigada. Já pensou Valeu. se ele não falasse? Aí ele falou assim, ó, vou começar ali na Tiele no final. Eu falei, começa aberto que eu vou falar, oh! Aí na hora que eu fui fazer assim, entrou no ar, minha mão tava aqui aparecendo. Daí... O carregador e tudo. Exatamente. É o carregador, meu celular tem 3% de bateria, não consegui carregar, então não vou conseguir acompanhar os comentários aqui. Eu também não, porque eu deixei o meu carregando lá em cima. É, porque eu trabalhei o Vocês vão dia falar com a- todo, vocês vão falar com a gente. Tiele. Falem comigo É que tudo tem. que vocês quiserem mandar. Eu tenho 20%, talvez. Faz assim, ó, enche a Tiele hoje de coisas. Manda tudo ali que a Tiele vai pegar todos os comentários Manda e todas pra mim. as coisas, né, Tiele? Vai Claro. passar pra nós aqui. Vamos lá. É um celular que trabalhou o dia inteiro, no fim do dia ele fica sem bateria, não funciona pra nada mais. Exato. Então vamos falar do que mesmo? Boa noite, gente. Deixa eu dar boa noite. Boa Pode. noite, gente. Eu voltei aqui depois de 3 semanas sem vir, Foi. porque Foram tantas coisas. eu tava trabalhando, não. Eu fiquei doente, depois eu trabalhei de dia, e aí fica muito difícil de eu vir à noite. Hoje eu tô vindo, por isso que eu tô um caquinho aqui. E quando eu tô muito cansada, eu fico falando demais. Olha pra você ver como eu fico agitada. É brincadeira, gente. E no Fantástico. outro dia era a missa da Imaculada Da Conceição. Imaculada. Eu não consegui ir de dia, precisava vir à noite. Também não ia faltar, senão era Claro. pecado mortal, aquela coisa. Depois tem que passar pelo purgatório, uma confusão danada. É melhor não faltar a Melhor missa não. dia de guarda. Vamos soltar a vinheta, vai, Tiele. Solta a vinheta aí, Tiele. Solta a vinheta, gente. Ei, pessoal, muito boa noite. Uma alegria a gente poder estar junto. Nós vamos falar hoje da segunda vinda de Nosso Senhor. Exato. E esse termo, né, a teologia cristã, ela está sempre oscilando entre o já e o ainda não. Isso é maravilhoso, né? O Apocalipse, João, ele está enxergando coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda estão por acontecer. Isso é a teologia cristã, ela é porque Deus é eterno, né? Então ela acaba exprimindo o caráter de Deus. Então ela é sempre atemporal nesse sentido. Então é muito bonito. Vamos falar de um tema espetacular hoje. Eu sei que vocês já falaram também sobre isso. Quando? Mas vale a pena eu repetir, porque é a primeira vez que eu estou usando microfones novos. Vocês já falaram, né? Sim, muito legal, gente, né? Ele capta assim mesmo de longe, assim, gente. Funciona tudo direitinho. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Isso daqui é a providência. Hoje nós estamos vivendo um dia aqui na Associação do Senhor Jesus, chamado APV, Associação Precisa de Você. Não é onde nós fazemos um dia especial para lembrar os sócios e as pessoas que nos assistem de continuar mantendo essa obra no ar. Não é? Então a gente precisa assim da sua ajuda para evangelizar. A TV não é uma TV comercial, não tem propagandas. Então tudo que acontece aqui, cada microfone desse aqui, tudo vem através dos sócios e das doações que nós Ajuda, recebemos. Então está sendo um dia intenso, está acontecendo na TV a programação da Associação Precisa de Você. Então eu Você participou hoje à tarde? Foi eu e a Rita Maria. Hoje a A Drica gente fez participou. Uma dobradinha. uma festinha, uma dobradinha. Gente, inclusive antes da gente aí continuar a entrar no assunto, só para falar para vocês que nós estamos aqui sentindo a falta do nosso querido Padre Douglas. Mas infelizmente aí a chuva não deixou o A padre chuva chegar até nós, trancou né? São Paulo. É. Ele ficou parado no rodoanel. Será que Quase ele ainda não tem chega, trânsito. não? Quem Não chega, sabe, né? Acho que ele não já- dá, ele- né? Não, ele falou pra mim que ele já estava fazendo retorno, porque ia O chegar negócio aqui. não ficou ia todo chegar, né? parado o trânsito. né? Campinas já para com chuva. Como é que tá né? como é que tá aí na sua cidade? Comenta com a gente aí no YouTube, onde Manda você um mora. alô, mas manda também, já manda a sua pergunta, compartilha aí com o pessoal, fala, vem com a gente assistir essa live, aprender um pouquinho aí com a gente, conversar, debater, a gente tá aqui para isso, então compartilha, mas chama quem você quiser para estar aqui com a gente essa noite, tá bom? Se sei, digo que sei. Se não sei... Ô, Fernando, eu queria que você explicasse para Eu? quem está em casa. Eu vou começar colocando você já na roda. Eita. A palavra parousia. Porque tem parresia e tem parousia. Tô falando igual o Padre Jonas? Tá vendo? Parousia.
parresia e parousia. Fantástico. E a gente Explica. colocou ali no nosso tema parousia, segunda vinda de Cristo, entre o já e o agora. Explicar essa palavra, é importante a gente ter os conceitos, né, dessa palavra. O Padre Douglas não está aqui, ele gosta de fazer essa introdução, essa explicação. Conceitual. Padre, beijo, sua bênção. Manda beijo na irmã aí, do lado. Deus abençoe o senhor. E aí? Parousia. A palavra parousia é uma palavra grega e ela significa presença. Presença. Ela é uma palavra super, super interessante, porque se você parar para analisar, por isso nós falamos de uma segunda parousia, no sentido de que o Senhor está presente já. Por exemplo, a cada Eucaristia celebrada é uma parousia. Né? O Senhor se faz presente no altar, o Senhor... Mas nós acreditamos, com a igreja, que chegará o tempo no qual o Senhor vai se manifestar no fim dos tempos de uma maneira gloriosa. A palavra de Deus diz que todo o olho verá, né? Vai rasgar os céus e descer sobre as nuvens. E os que estão mortos ressuscitarão, nós receberemos, né? A corruptibilidade vai se revestir de incorruptibilidade. Sim. Né? O mortal vai se revestir de eternidade e nós seremos levados com ele nos ares. Uhum. É isso que a Sagrada Escritura diz. Então, essa parousia, né, que nós estamos falando aqui entre o já e o ainda não, é justamente isso. Ele está... Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, de um modo muito especial, inigualável à presença eucarística, mas vai chegar um tempo, porque, vamos lá, né? Até quando... Olha aqui, um comentário bobo que eu vou fazer, né? Uma vez, num grupo de oração, eu peguei uma música dos crentes, que eu gosto, você sabe que eu gosto de música. Você também Fernando é sabe. crente, sabe? Eu sou Católico crente. Eu sou um catogélico. Aí sabe aquela música? Coroamos Nossa. a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, vai te realizemos aos teus pés. consagramos todo o nosso ser. Ao único. Ao único que... Exatamente. Nossa, é linda. Quando Então- Jesus vier, todo mundo num coral Fiquei de mundo fora desse coral. pode cantar essa música para ele, Não, para receber. E aí, qual era a questão? A música diz assim: ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. Aí nós estávamos cantando isso diante do Santíssimo. E aí o Hard Thread veio para cima de mim dizendo assim: absurdo vocês cantarem essa música dizendo que é o Deus eterno e imortal, invisível, mas real, mas você não está vendo ele na Eucaristia ou você não crê na Eucaristia? Aí falou: bom, então você vai ver que eu sou um catogélico, mas não sou burro. Né? Aí, falou assim, aí eu falei assim: ó, tem um camarada chamado Tomás de Aquino que ele escreveu assim... Um coisinho, né? Um hominho. Ele escreveu assim: visus, tactus, gustus, in te falitur. Não, mandei em latim para ficar bem pedante, Exato. sabe, Rodrigo? Para mostrar o Pedante. conhecimento, né, que tem. Visus, tactus, gustus, in te falitur. Significa que todos os sentidos diante da presença de Cristo na Eucaristia falham. Porque, de fato, nós enxergamos as espécies de pão e vinho e o Senhor está sob esse véu. Ele está invisível. Nós não estamos enxergando ele. Aliás, como ele na verdade, é uma fé infantil, né? Essa de fato, assim, você dizer, você não está vendo que Jesus está ali na Eucaristia? Nós acreditamos que ele está ali pela nossa fé. Exatamente. Ele está ali, mas ninguém está vendo ele, o rostinho, o cabelinho bonito que ele tem na pele. Você não está vendo, né? Exatamente. Então você acredita que ele está ali pela fé. E ele está, de fato. Exato. E aí Santo Tomás fala isso. Olha, a visão, o gosto, os sentidos todos em ti, eles falham. Né? Mas a fé humilde rasga o véu e toca. A fé humilde... Né? Então, essa parousia que nós temos aqui,
ela está sob o véu. Mas vai chegar um dia no qual o véu vai se rasgar. E nós vamos vê-lo, né? Imagina, olha que coisa tremenda. João, o apóstolo João. O cara simplesmente botou a cabeça dele no peito de Jesus. Era o cara mais próximo de Jesus. O cara, ele se achava tanto, tem gente que se acha. João não, João ele já se encontrou. Ele não se acha. O João, quando fala dele mesmo, ele fala assim, ó, tava Tiago, tava não sei quem, e o discípulo que Jesus amava. Que é ele mesmo, entendeu? O cara sou eu. O discípulo amado. É aquele assim, quem sou eu? Aquele que Jesus amou. Esse sou eu, aquele que Jesus amou. E aí, de repente, você abre o Apocalipse e você vê que esse cara íntimo, quando vê o Jesus da glória, ele cai como morto aos seus pés. Cai como morto aos seus pés. Então, assim, o cara, né, o cara que viu essa primeira parousia, a segunda parousia foi tão poderosa que ele... Então, o que nós estamos aguardando, o que nós estamos esperando? A manifestação que todo olho verá e que nós vamos ficar estupefatos. Exato. E que os nossos corpos serão transformados, porque nós não vamos conseguir habitar naquela santidade, naquela presença com essa matéria aqui. Ela vai ter que ser transformada. Exato. Olha que coisa poderosa. E quando a gente fala assim, a gente... Parece que nós estamos falando de uma poesia, né? de uma realidade muito distante de nós. E eu acho que é exatamente aí que está o problema, né? O X da questão do que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque para um católico, falar da vinda de Jesus deveria ser algo corriqueiro. Sabe? Deveria ser, então, quando Jesus vier e tal, todas as rodas. A gente devia estar falando isso aí. Como é que você está indo? Estou me preparando. Olha, eu já estou... Mas não é assim que acontece. Quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, acontece duas coisas, duas reações internas. Né? É isso que eu percebo, tá, gente? É o que eu percebo. Uma é, lá vem o povo doido. Que já vai falar da vinda de Jesus. Isso acontece com o católico até. Lá vem os apocalípticos. E o outro é uma coisa assim, ó. Sabe? Tá longe, né? Jesus vai voltar, beleza. Então hoje esse tema, nós estamos nos aproximando do Natal e nós estamos no tempo do Advento. Né? Vem Senhor Jesus. Só que o Jesus que nós estamos chamando hoje não é o Jesus que já nasceu. É o Jesus que vai vir, esse. Ele já, mas ainda não. Nós estamos entre o que já nasceu, que nós vamos celebrar semana que vem. E aí, como é que tá? Preparação, vai pôr passas no arroz, aquela coisa? Esse Jesus... O motivo da briga familiar da casa. Vamos deixar as passas para quarta-feira que vem, gente. Você gosta, né, de passas? Eu gosto de ir na farofa, na arroz. Gente, não desprezem as passas. As passas tem passas no céu. Tudo passas. Quem não gostar de passas... Até passas. Só Deus. Até a uva passa. Até a uva passa. Então, assim, esse Jesus que vai nascer, que nós estamos celebrando o Natal, que já nasceu, ainda virá. E ele vai vir, certo, como o sol nasce todas as manhãs e como você está respirando agora, você está assistindo essa live, você que nos acompanha. Então, qual que é o objetivo desse Metanoia de hoje? É fazer de novo uma mudança na sua mente, na nossa, porque quando a gente fala da palavra de Deus e quando a gente fala desses assuntos, o nosso coração também, ele muda, ele se transforma. A gente estava brincando aqui, o Fernando vai ler a palavra, a gente estava brincando aqui e ele começou a ler desde o começo, falei, não, já vai direto no versículo. Aí ele falou, não, vou ler de novo, porque a palavra é sempre nova. E de fato, é isso que acontece. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, é sempre nova. Então, para vocês aí, para nós, precisamos voltar a nossa mente, mudar a nossa mente em relação à vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus não pode ser assunto só na boca daqueles que fazem, como é que é? Aqueles, Jesus vai voltar e você está ferrado. Aqueles que te dão... Dos milenaristas, desse pessoal... Que só fala disso, não fala de outra coisa, né? Não é para ser só assunto de uma forma aterrorizante. Exatamente, para terrorizar, para condenar e qualquer coisa. Embora que você vai estar ferrado mesmo se você não tiver... Enfim. Mas... não é só para estar na boca deles e nem é para não estar na boca dos católicos e os cristãos. Porque senão a gente começa a viver um cristianismo para essa terra. O cristianismo não é para essa terra. Como assim, Drica?
ué, nós estamos aqui de passagem, não é? Então é isso que nós vamos falar com você hoje. Como é que está o coração do homem hoje? Não é? Não vamos dar diagnóstico, não estamos julgando, mas como é que nós estamos vivendo essa espera da vinda do Senhor, que veio e que virá? Como é que isso cai no seu coração? Acho que é a primeira pergunta da noite. Exatamente. Não é? Você acredita de fato que ele está chegando vinda. e para mim já está bem aí, está virando a esquina? Está dobrando a esquina, Jesus. E aí, isso muda alguma coisa na sua vida? Isso é um assunto muito distante que não faz parte da sua realidade? Então a gente vai conversar sobre isso. Isso assim, é fantástico. muito concreto hoje em dia, né? Católicos têm que esperar a vinda de Jesus. Não é? Nós rezamos isso nas nossas liturgias. Exatamente. Porque isso Todos os muda dias. tudo. Muda a forma como você encara a morte. Porque nós tivemos tantas a pessoas vida. desesperadas por causa desse vírus desse aí. pandemônio. Exato. Como diria Dona Adair, do vírus chinês. Que não iam à missa, que não iam à igreja, e que não que cria distância das outras pessoas, que não visitaram famílias, que não visitaram ninguém. Medo da morte. Eu nunca vi tanto cristão com medo da morte como eu vi nesses 2 anos passados. É algo é algo assim, sabe? Assustador, porque o cristão deveria desejar a morte. Exatamente, num tempo onde os cristãos deveriam se manifestar na coragem pela vida com Deus, pela vida em Cristo, aonde isso aconteceu ao contrário, né? Então, pra gente é assustador, sim, porque no fundo demonstra o quanto a gente não conhece o Deus que a gente tem, o quanto a gente não conhece a fé que a gente diz carregar, né? Ô, Ti, dá boa noite pro pessoal, se tiver gente Digo boa noite pra quem nos mandou boa noite. Cleia, Duca, Vânia, boa noite. Gente, Cleia, o meu às vezes demora um pouquinho pra atualizar, então se mais alguém falou boa noite, daqui a pouco chega aqui, tá? Boa noite, Vai a chegar. paz. Cleia Duca. Ó, o anjo vai colocando ali. A Cleia gente é uma amiga Nossa, querida. A Cleia é da paróquia do Padre Douglas. Ah, que graça. Né? Ela cuida do EJC, ela cuida do Alfa lá na É, paróquia. A Cleia é polivalente na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Um grande beijo para ti e para toda a tua família. Cleia, que bom que nós estamos juntos. E aí, Cleia, você está esperando a vinda de Jesus? Acredita na vinda Manda de nosso Senhor pergunta pra Jesus Cristo? gente, viu? Então vamos lá. Uma outra coisa que vale a pena a gente comentar sobre isso é que, né, todas as gerações cristãs fervorosas, todas as gerações cristãs que verdadeiramente foram santas, elas esperavam a vinda iminente Sim. de Jesus. E a nossa geração tá matando É a gente. aquela de geração vergonha. que todos eles, Tá complicado. Né? todos, Ai, meu Deus. eles Eu falo que eu nasci no tempo errado, nasci na época errada. Diante de Ele- Jesus, é- assim, desculpa. Com vergonha. Eles esperavam na geração deles. Ah, vamos voltar mais. Quando Jesus estava lá, os caras já estavam falando, então é agora que vai se manifestar essa Eu coisa acho aí que que você é tá falando importante do falar reino e tal. Os apóstolos já estavam ali querendo ir para Sim. a mãe do outro falou: você põe um na minha direita, um da sua direita, um do meu filho na sua, outro na sua. Mas, ô Fer, eu acho que é até importante explicar, porque esses dias, até numa roda de conversa, é muito perceptível que às vezes a gente fala da questão do fim dos tempos e tudo mais, e eu acho que as pessoas sempre fazem esse cenário apocalíptico só, né? No sentido, assim, de que às vezes a gente não entende Que que o mundo isso vai ser acontece. explodido, aí no dia seguinte, quando tá tudo explodido, você tá lá andando igual os Walking Dead. Exatamente. Aí Jesus volta. Aí ele volta. Fim dos tempos tá acontecendo há muito tempo. Literalmente, né? Então, acho que é importante ficar claro, né? Que a gente já vive isso, né? Cada sinal, cada Nós estamos detalhe e nos tudo últimos. mais. Agora, e aí, assim, falando sério mesmo, né? Se você prestar atenção, hoje, eu acho que é os últimos. As gerações passadas podem ter falado isso, mas eu também vou falar, aguardo a vinda iminente de Cristo. Nunca houve o que nós estamos vendo em escala global em relação à fé. Aquilo que a profecia, as profecias das palavras foram dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Quando ouvirdes falar de paz e segurança, quando o fulano, o encardido sentar lá no trono da coisa, quando isso... guerra, peste, isso daí já foi há muito tempo, né, gente? Guerra e peste, já passamos por isso quantas vezes? Exatamente. A questão de paz e segurança estamos vivendo agora neste momento exato. A única coisa que nós estamos precisando, não, nós não precisamos de nada disso. A única coisa que falta acontecer, se você olhar bem, é a questão do anticristo se manifestar mesmo, como o Senhor do mundo, e quiser ser adorado. Aí você fala, nossa, Drica, mas isso que você está falando não é apocalíptico? Então, se você continuar pensando assim...
vai ser daquelas pessoas que quando Jesus voltar vai estar ferrado. Porque vai acontecer. Já está acontecendo. Só que não acontece da forma alegórica como a gente vê. Entende? Não é assim uma coisa que vai aparecer de chifre e fantasiado. E é isso que a gente precisa ter inteligência agora para reconhecer. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Vai vir. É naquilo que a gente acha que não tem eu problema, tenho que ter cuidado né? com as palavras, né? Aqui que eu falo. Vai aparecer dizendo, olha, isso aqui faz bem para você. Eu tô Isso é cuidando de igualdade, isso é humanidade, porque é assim que nós vivemos hoje, né? Isso sim é igualdade, isso é cuidar do outro. Então, assim, uma falsa verdade, né? Tipo, Exato. fantasiado de verdade, muitas coisas fantasiadas de verdade. Exato. Mas... É isso mesmo. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Pedro, porque essa palavra vai nos nortear também nessa noite, né? Sem dúvida. A gente joga, assim, todos os assuntos, né? Antes da gente pegar aquele fio condutor aqui, então calma, porque tudo isso faz parte mesmo dessa... Para incitar você também, né? Abrir a mente, abrir o coração, ficar atento àquilo que vai ser falado. Então, são várias coisas acontecendo no mundo, são vários movimentos acontecendo na vida da gente, e a realidade da vinda de Cristo não está alheia à nossa realidade humana, de vivência humana, na sociedade, no mundo, no trabalho, nas coisas que nós lidamos, na tecnologia. Tudo está encarnado. Essa é a espiritualidade encarnada que nós falamos, né? Então, para a gente não ser aquela pessoa que a gente chama de pessoa que tem uma espiritualidade desencarnada, que vê Jesus todo dia na hóstia com cabelinho, barbinha, entendeu? Que não é real. Então, a gente abre esse leque de coisas, porque são coisas que estão na nossa vida. Deu para entender? Sim. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou começar a ler a partir do versículo 3. Diz assim, o apóstolo Pedro Não falando. vai ler desde o versículo 1? Diz assim, ó. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão, onde está a promessa da sua vinda? Ai, a gente não pode ir parando e comentando? Vamos, é isso porque mesmo. já me veio tanta coisa na mente. Mas tudo bem, se quiser ler, depois a gente volta. Só aqui, ó. Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Olha só. Esse é o versículo 3 e 4. Né? Então, cheios de zombaria, que viverão segundo suas próprias concupiscências, dirão, onde está a promessa da sua vinda? Se você pegar o seu celular agora aí na sua casa, abrir aí no site de busca e digitar pessoas zombando da fé, pessoas queimando a igreja, pessoas vivendo na concupiscência, né, explícita do movimento LGBT e tantas outras coisas que zombam da fé, se vestem de Cristo, põem Jesus de travesti. Agora mesmo, acabei de ver aqui, quando eu estava ali no intervalo, o cara que é presidente da conferência LGBT, é porque estava em outra língua, esqueci o país. Ele, eu acho que é, não sei se é Espanha, não sei de onde. E um homem vestido de Nossa Senhora zombando da fé. São zombadores. São zombadores, essas pessoas. Sim. Nós vimos aqui no Brasil quantas vezes no carnaval, arrastando o Cristo no carnaval. O que mais que nós tivemos aqui de zombaria? Pregando um homossexual na cruz, na Avenida Paulista, não foi que aconteceu isso? Foi. Estou falando de coisas perto de nós. Uma travesti, né? Isso, um travesti Até as comédias que se fala, não, Exato. Mas isso é humor, estamos falando de humor. É aquilo que a gente Tá sempre chegando fala, Natal ninguém de faz novo, humor será que com vai ter de Maomé, novo? né? Ai, com Claro. certeza. Um especial, né? Claro, mas aí se você pensar, né? Eu só fico imaginando se fosse ao contrário. Eu não consigo nem imaginar, né? E a gente sempre brinca que fala assim que ninguém faz especial nem comédia com Maomé, né? Aí eu fico pensando também nesse tipo de coisa, né? Mas já resolve tudo. Mas sim, aí a gente entra nessa questão dos escarnecedores. Exato. Isso tem sido tão comum hoje e é dado como liberdade de expressão. Como que isso pode ser liberdade de expressão quando você fere alguém, né? Acho que é aí que liberdade vem. de expressão, Tiele, muito bem colocado, só do lado de lá. Exatamente. Porque para nós não existe liberdade de expressão. Não, nós somos alienados. Nós somos... Então os escarnecedores já estão aí. E aí, se você segue na palavra, aí vivendo segundo a sua própria concupiscência. Exatamente.
precisa falar. Não só, gente, isso é tão sério, essa palavra, não só vivendo segundo a sua própria concupiscência, mas querendo ter a concupiscência como doutrina, como forma de vida natural. Ou seja, tira a própria natureza da coisa e põe a... Jesus, amor, o negócio é tão louco. Tira a própria natureza, põe a concupiscência como se fosse a natureza humana. Exato. E aí querem, nas crianças, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Onde é conveniente, né? Eu vi uma... Fantástico isso aí que Desculpa você falou. até cortar hoje, mas eu vi uma matéria hoje, eu fiquei pensando muito nisso, né? Acho que não preciso citar, mas quem colocou. Mas eu lembro que acho que era um homem trans que ganhou, acho que uma natação. E passou várias muito à vezes, frente, né? várias vezes. Bateu todos os recordes. E né? aí você fica pensando assim, meu Deus. Claro. E aí você tem querer... o corpo de um homem, não vai... você querer que as pessoas aceitem que porque você se sente como uma mulher, a ciência morra na hora, a biologia morra na hora. Então é você ditar para as pessoas que aquilo que você entende como verdade precisa ser pronto. Mas aí nós que trazemos aquilo que consideramos a verdade que é a verdade, nós somos só os alienados que querem obrigar as pessoas a aceitar algo Sim. que é tradicional. Que é da natureza humana. Nós estamos falando da sociedade, né? De algum modo, nós estamos falando extra-eclésia, né? Mas Sim. dentro da igreja, né? Se a gente quiser deixar tudo isso que a gente falou só dentro da igreja, cabe também, né? Opa. Sim, nós temos... Infelizmente. Nós temos muita gente, eclesiásticos, membros do clero e por aí vai, que escarnecem da fé simples e singela e bíblica de aguardar a segunda vinda. Eles escarnecem nas academias. Sim. Escarnecem da fé simples do povo na Eucaristia. Escarnecem da fé simples nos milagres. Até da ressurreição. Você fala que você é carismático, eles se matam de rir de você, te ridicularizam, que você é um ingênuo. Entende? São grandes escarnecedores da fé, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Ou seja, são pessoas ceguíssimas que não conseguem ver um palmo na frente do nariz. Porque como é que se pode dizer, não é? E é isso que se dizem, essa coisa aí de Jesus. Está tudo igual. Não está igual. Não é? Nada continua da mesma forma. Esses dias eu estava comentando aqui que a gente evoluiu tecnologicamente. Só tecnologicamente. Não é? Ali. Se você andar para trás, pode ser 100 anos se você quiser, você vai ver que o homem, ele era muito mais inteligente, muito mais educado, muito mais estudado, muito mais letrado. Ele, sabe, tinha entendimento das coisas, tinha conhecimento das coisas. E hoje porque não. ele buscava, né? O conhecimento não estava Hoje pronto para ele. Hoje não. A gente evoluiu aqui, mas aqui a gente evoluiu, mas aqui não. Então o homem, na verdade, ele está evoluindo. Está andando para trás, gente. Tá andando para trás, não consegue ver, tá virando bicho, tá virando animal, não sei. Drica, eu lembro uma vez que a gente fez um programa sobre São José de Anchieta. E me marcou assim tremendamente o professor. Eu lembro que estava o Padre Douglas, estava o Tatá, e como se não bastasse o professor Felipe Aquino. Entrou. Foi um programa, a gente falou sobre os discípulos missionários, e era o dia de São José de Anchieta. Então a gente colocou tudo dentro, lembra disso? E aí nós começamos a ver quem era José de Anchieta e as coisas que esse homem fez. Ele chega aqui seminarista, né? Não, por que eu tô puxando isso? Porque a Drica sim, eu entendi onde você vai chegar, eu já tô até rindo aqui, porque... Ele chega aqui seminarista, entendeu? E simplesmente em questão de 1 mês, 2 meses, ele não somente aprende a língua dos guaranis, mas ele monta a gramática. Exato. Dos na caras, língua na língua deles. Na língua depois o catecismo na língua deles. Depois ele faz todo um processo educacional para ensinar para os índios as artes liberais, né? Você tem que lembrar artes trivium e quadrivium, né? E como se não bastasse,
catecismo, trivium, quadrivium e o próprio Tupi-Guarani. Além disso, além de fazer isso, ele começa a ajudar os índios no processo de plantio, no processo com técnicas de agronomia. Ou seja, uma inteligência que não se vê. Onde estão os caras que vão inventar a próxima máquina voadora? Não tem, gente. Nós não temos. Nós não temos um Thomas Edison, nós não temos mais. Quando você entra numa faculdade de medicina e você vê os alunos... Nossa, que eu diga. Eu fala estudei assim, do lado deles. Você fala assim, Você meu fica Deus... pensando, como que eles passam? Quem que porque vai a metade está num bar. Não tá... Quem vai cuidar dos nossos filhos? Mas, assim, eu não sei se vocês percebem isso. Eu acho que eu sempre escuto muito, não, as crianças de hoje em dia estão mais espertas, elas nascem sabendo mexer. Eu falei, tá, mas elas sabem como fazer algo, elas sabem como calcular algo, elas sabem como procurar algo de verdade. Gente, mexer no celular. Esse celular aqui é iPhone. O iPhone é feito pra gente burra. Eu tenho um iPhone, né? Eu não sou burro, não. Ele é feito pra gente burra, porque ele fala tudo que você tem que fazer. Você não precisa ter nenhum gênio pra poder mexer nesse negócio aqui. É isso que eu penso também. Então, as crianças que não são espertas, elas têm uma coisa na mão que fala tudo que ela tem que fazer. É só com um toque. Que dá pronto ela não precisa pra elas, pensar, né? ela não precisa raciocinar. É por isso que eu concordo que as gerações anteriores, sim, eram mais inteligentes, porque elas precisavam realmente colocar o cérebro para funcionar, não estava tudo pronto para elas. E a educação. É muito diferente. A educação era diferente, era uma coisa que educava, agora só ensina. E olha lá, Então, não exatamente. Então, assim, nós estamos aqui seguindo a palavra de Deus, onde os escarnecedores, esses mesmos concupiscentes aí, estão dizendo que o mundo não mudou nada. Está tudo igual, Jesus não está voltando. Se você olhar, gente, esse tempo atrás, teve uma enxurrada no deserto de Saara. Isso não é mudança? Nós estamos falando de mudanças, de coisas que falando da segunda vinda de Jesus, precisamos também aliar isso às aparições de Nossa Senhora. Né? Exato. Coisas que vão acontecer, a manipulação do homem na natureza, porque manipulam chuva, manipulam terremoto, manipulam tudo. Tem máquina para tudo quanto essas coisas aí que eu estou falando para você. E a própria natureza, a palavra de Deus diz que a natureza faz o quê? Ela geme e ela também se revolta, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não com essas palavras que eu estou dizendo, mas a natureza, ela se manifesta aguardando a manifestação do Filho de Deus. Então, você vai dizer que o mundo não está mudado? O que está acontecendo aí, Thierry? Só quero falar boa noite. Tem o pessoal falando aqui, não vejo a hora de Jesus voltar, que você perguntou para a Clélia também, né? Ela respondeu, sim, espero ansiosamente para viver com ele na glória. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Esperar. Como filho de Deus, como católicos, que é isso que a gente vai falar. Mas é esse nosso anseio para que Cristo venha, para que ele retorne, para que a gente esteja na glória com Deus. Só que isso não é assim, né? Não é vivendo na mentira, não é vivendo no erro, né? Então, eu queria falar boa noite pro pessoal que está entrando aí. E, eu quero falar uma boa noite especial para Sônia Maria, de Teresina, Piauí. Teresina, Piauí, Teresina. A gente gosta de Teresina. Nunca fomos em Teresina, mas a gente ama Teresina. Pode convidar a gente pra ir, né? Que a gente vai. Gente, deixa eu contar uma piada aqui. Não é piada, não, é história real. Teve um cara lá da família do meu marido, foi numa festa, aí a pessoa, a dona da casa, falou, nossa, eu fiz pato pra gente jantar. Aí ele falou assim, nossa, pato, adoro pato. Nunca comi. Porque eu tô falando, eu amo Teresina, nunca fui em Teresina, mas o povo sempre escreveu pra gente. Sim, muito carinhoso. Hoje mas é um muitas povo pessoas muito carinhoso, né? Muito gostoso. Você já foi lá, a participação deles? Não, também. Ai, gente, leva nós pra Mas Teresina. eles vêm pra cá direto. Nós queremos fazer o metanoia lá em Teresina. Em Teresina. Leva a gente pra fazer Teresina, missão em Teresina. A gente vai. Então vai. Agora eu vou... Vamos passar pro quinto. Isso. Não, eu vou ler o oitavo aqui. E o quinto, não tem não? Tem. Então tá bom. Ele tá pulando. Ele tá pulando. Eu ia saltar 3 versículos. Então pode saltar. Pode? Então vamos lá. Versículo 8 diz assim: Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Isso é extraordinário. Vamos, você ouviu? Que pena que né? Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam.
Exato. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais Vai, Thierry, canta. o dia de Deus. Que santidade de vida. Ô, gente, essa palavra aqui, voltar aqui, Fernando, porque Deus não está retardado no sentido de atraso. Ele está esperando a conversão dos teus filhos. Você é mãe e pai, nos acompanha? Esse dia a gente estava falando isso com as crianças lá, porque Usa de paciência. o meu filho, Léo, ele é bem... É lindo isso, Ele é um né? sanguíneo encarnado. O temperamento sanguíneo se encarnou e habitou entre nós. É meu filho, Léo. E aí ele falou assim, então, mas por que Jesus não vem logo, então? Vai esperar o quê? Eu tava bravo porque Jesus não veio. Eu falei, meu filho, eu tenho 4 filhos. Eu falei, tá, você, a Sara, a Maria e o Pedro. Vamos supor que vocês se perdem aí pela vida. E tem um tempo. Eu preciso encontrar vocês ali, porque tem um tempo. E aí vocês se perdem. Aí chega o Pedro, chega a Maria, e você e a Sara não tá chegando. Você acha que eu vou esperar ou eu vou deixar vocês para trás? Ah, vai esperar. Eu falei, ué, então, exatamente isso. Deus, todos somos filhos. Se você quiser saber como é que Deus pensa, é uma comparação muito pequeno que eu vou fazer aqui. É muito, tá? Isso aqui, ó. Uma analogia. É uma analogia, mas assim, é tão distante que o seu amor de Deus é infinitamente maior do que o nosso. Mas se você quiser saber como ele pensa, se põe no lugar de mãe dos seus filhos. Mas o próprio Deus faz isso, né? Tá na palavra. Não, mas né? quem não é mãe e pai não entende Mas essa eu digo coisa assim, de... que o próprio Deus fala, quanto mais o vosso Pai do céu vos Sim. dará coisas boas, Mas né? a gente escuta, mas quando a gente é mãe e pai, você sabe disso, a gente entende o coração de Deus melhor. Então você espera até o último. Aquela mãe que aquele filho está preso por causa das drogas, que todo mundo xingou ele, brigou. Você é boba, todo domingo você acorda cedo, faz comida, pega um ônibus, vai passar por aquela revista horrorosa lá naquela prisão para ver aquele Exatamente menino que é um isso. bandido. Ela é mãe daquele filho. E ela vai passar por aquilo. Então Deus é a mesma coisa. Não é? Deus tem coração de mãe mesmo. Ele vai esperar os teus filhos. Agora acontece o seguinte. Esse tempo de espera passa. Não é? Esse tempo de misericórdia vai passar. Eu acho que a gente pode entrar nisso. Nós estamos no tempo da misericórdia. Estamos Ainda há no tempo tempo. da Ainda há misericórdia. Mas Amém, quando o tempo Deus. da misericórdia passar, quando nós rezamos o credo, o que nós rezamos? Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Não é isso que nós rezamos quando nós professamos o nosso credo? Você que é católico e reza isso todo domingo na Santa Missa, ele vai vir para julgar. Porque quando ele vier, acabou o tempo da misericórdia. Aí ele vai separar os carneiros dos cabritos. Ele vai colocar gente da direita e gente da esquerda. Aí acabou. É igual a morte. Quando você encontra a morte, acabou. Não é? Ou você vai para o inferno, ou você está salvo. Se você for santo, você vai direitinho para o céu. Se você for salvo, você vai para o purgatório para poder ainda acertar as continhas ali o que precisa. Por isso que a gente não pode faltar a missa domingo, não é mais conta lá no purgatório. Então, Bota na conta. e se você viver uma vida que é uma vida que está caminhando para o inferno, sabe, não é culpa de ninguém. Talvez nossa que não anunciamos direito, talvez o evangelho, Exato. e nós temos obrigação de falar isso aqui para dizer para você, olha, agora é o tempo da misericórdia. Então, olha que coisa interessante. O São Pedro, ele diz que quando ele fala que a paciência de Deus é que está segurando a coisa, segundo é a mesma coisa que dizer o seguinte: olha, os pecados da humanidade retardam a vinda, no sentido de que Deus quer a salvação. Sim. E por isso ele usa a mesma lógica e diz: se é fato que os pecados dos filhos faz com que o coração do pai aguarde um pouco mais,
A santidade dos filhos apressa a vinda do Senhor. Exato. Quer que Jesus venha logo, Cleia, ó? Santidade aí, minha filha. Vamos ser santos para Jesus voltar logo. Olha, deixa eu fazer. Foi Moisés? Foi Moisés ou foi Abraão? Foi Abraão. Abraão, eu já sei que foi Abraão. Abraão falou para Deus, mas Senhor, mas se houver 5 justos lá em Sodoma, só 5, 50. Ele começou com 50, foi descendo. Nossa, essa conversa de Deus devia estar assim, né? E foi descendo. Fica, né? Mas se houver um justo, então é a mesma coisa, né? Alguém está segurando a mão de Deus ali, dizendo, mas ainda tem alguém lá na terra, tem justo na terra, tem os que amam o Senhor, tem os que estão buscando. Mas talvez a gente precise apressar um pouco mais a nossa santidade. Né? Nós estamos mornos, não é? Nós precisamos buscar mais essa santidade. E você que nos acompanha, que é católico, né? Você pratica e tudo, porque você está aqui na live do Metanoia, vamos dar um jeito de apressar isso daí. Eu e você, nós aqui, não é? Porque é essa santidade que vai apressar a vinda do Senhor Jesus. Olha só, o apóstolo diz assim: portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. São Pedro falando de Paulo, eu achei fantástico. Nelas, falando nas cartas de Paulo, há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Olha que coisa. Está falando dos teólogos da libertação aí, Pedro. Você está profetizando. Todo mundo que distorce a escritura. Né? Todas as distorções da escritura. Estou brincando, mas todos eles também, todos. É muito interessante isso, né? Vendo que é desde o princípio, né? Pedro já avisava já. Ô, gente, é interessante que é porque assim, eu fico olhando ali o relógio, vou vendo o tempo indo embora e fico esperando mais 1 hora de live. Ai, meu Deus. Mas aí, ó, o que eu ia dizer é o seguinte. Você já viu em filmes e já deve ter pensado também essa coisa de olhar para alguém que está anunciando de forma profética e dizer louquinho. Eu sou filha do Padre Jonas de formação. Não é? O Padre Jonas, quando ele pregava, ele era profeta. Tudo que ele falou está acontecendo. Tudo. Eu me lembro muito bem de estar na frente do Padre Jonas e ele falando, vai chegar um tempo no nosso país em que os advogados serão advogados do diabo. Eles vão soltar as pessoas, os maus, para corromper ainda mais o nosso país. Ele profetizou isso. Nossa. Eu me lembro como se fosse, eu não esqueço disso, gente. Está acontecendo o que ele disse. Não é? O que eu quero dizer? Você que é católico, dê ouvidos aos profetas, porque você viu em filme aquele carinha que fica lá com a plaquinha, não tem em filme aqueles doidinhos? Ah, doidinho, fica lá com a plaquinha, tá falando assim, tá vindo. Igual esses dias eu estava ensinando para as crianças Jonas. Jonas foi lá anunciar lá. Jonas é o cara mais dramático da vida. Jonas é o profeta mais dramático do mundo, né? Ele foi anunciar lá em Nínive e ele chegou e falou assim, o Senhor está vindo, faltam 10 dias para a vinda do Senhor. Morrendo de medo, de vergonha. Aí ele foi tomando coragem, o Senhor vai vir, vai destruir essa cidade aqui. Ninguém estava ouvindo. E ele falou, ele não herdou o pé, até que a palavra dele começou a entrar nos corações, converteu o rei, todo mundo fez jejum e Deus não destruiu a cidade. Tem Jonas no nosso meio hoje. Tem muitos Jonas. Então não os despreze, porque de fato os profetas têm cara de doidinho mesmo. É sério. João Batista. Mas a santidade. João Batista estava lá no deserto, aquele homem vestido daquele jeito, comendo camarão. Eu ia falar camarão. Gafanhoto. Silvestre. Mas é verdade, a santidade é vista como loucura, né? Nos tempos antigos e hoje também. Se você falar na radicalidade da santidade, na busca pela verdade, tudo que a gente busca, você é visto exatamente assim, né? E Nossa Senhora veio, anunciou também essa vinda, e agora nós estamos nos aproximando do Natal. Então, assim, nós estamos esperando, nós estamos no tempo do Advento, esperando aquele que vem na segunda vinda. Esperamos Jesus Cristo. O que nós podemos fazer? Apressar a vinda dele com a nossa vida e com a nossa santidade. E nós vamos, né? Nós vamos rezando a liturgia, nós vamos repetindo isso. Ano A, ano B, ano C, nós vamos celebrando esses divinos mistérios, né?
da encarnação, da vida, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão, da vinda do Espírito, todo o mistério pascal, nós vamos celebrando isso na liturgia, mas nós vamos fazendo isso até que ele venha. Isso é interessante. A oração eucarística diz isso, é lindo, né? Quando acontece a epiclese, né? O Espírito transforma, né? Ou transubstancia o pão e o vinho no corpo e no sangue de Nosso Senhor, e aí a igreja é conclamada a dizer: anunciamos, Senhor, vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e aí em português nós dizemos: vinde, Senhor Jesus, né? No latim diz donec venias, até Que ele venha. Até que ele venha. Então, anunciamos a vossa morte, proclamamos vossa ressurreição até que ele venha. Porque quando ele chegar, acabou o tempo da proclamação. E outra coisa, Fernando. Acabou o tempo. Eu preciso falar isso, gente. O que me vem aqui, eu falo que vai que é o Espírito Santo. Pode ser meu mesmo, mas vai que é o Espírito Santo. Nós estamos nos aproximando de um tempo onde todas as portas para o cristianismo estão se fechando. Isso é global, mundial. Eu quero que você pense um pouquinho nos chineses. Nos chineses, o povo chinês, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles não têm um anúncio da vinda de Jesus. Eles não recebem esse anúncio. Porque não existe cristãos que anunciam a verdade na China, a não ser aqueles que estão nas catacumbas e são perseguidos e mortos. Estou falando alguma mentira aqui? Existe igreja católica na China? Existe, comandada pelo Partido Comunista. É o Partido Comunista quem comanda o sermão do padre. O padre Douglas vai lá pregar, o partido pega. Isso aqui não é para falar, não. Tira, isso aqui não. É assim que funciona. Tá? Então, se nós chegarmos num tempo onde tudo é controlado, redes sociais, homilias dos padres, como é que você vai receber o anúncio? Como é que nós vamos anunciar a vinda de Cristo? Exatamente. Isso vai chegar, já está chegando. Já está aí. Quando você achar que as redes sociais não controlam o que você posta, ou o que você faz, ou o que você vê, assim, venhamos e convenhamos que aí falta um pouquinho de abertura nos olhos para não enxergar algo do tipo. Verdade, né? verdadeira. Já está é muito claro, na verdade. Quando eu posto uma foto de mim lá, toda bonitona, com um filtrão assim, ó, ixi, tem um monte de gente. Maravilhoso. Mas quando eu posto uma coisa de Deus ali, eles não entregam. Não entregam. E eu que não sou nada ali. Tem ninguém de seguidor. Tem um pouco de seguidor. Aliás, me segue lá, por favor. @Dricadamo, né? Ô, gente, segue a gente lá nas redes sociais. Tenha dó. Agora, a gente quer evangelizar, de verdade. Vá falar uma coisa contra isso, contra o sistema, denunciar o pecado, porque nós somos chamados a denunciar o pecado, não é? E anunciar a vinda de Cristo. O que inclusive aconteceu com a gente esses tempos atrás, estávamos falando da evangelização, estávamos falando de Cristo, e a nossa foto foi censurada pelo Covid. O que eu não entendi nada até agora, sim, mas estava acontecendo. Então, toda hora acontece isso quando a gente posta coisa do Metanoia. Eu já vi mesmo. Também não sei o que tem a ver, não. Eu acho que é medo. Olha, já vamos falar, é melhor colocar lá logo. Mas para aqueles que acham que é teoria da conspiração, só procura um pouquinho mais. Eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa. Nós não vamos ter. Eu não vou ter. Falo por mim. Eu não vou ter. Estou vendo tudo que está acontecendo. Estou falando sério com você agora. Eu não vou ter uma surpresa quando tudo for tomado. Quando vão escolher o que você compra, o que você veste, onde você vai, quando você vai, que horas você sai de casa e que horas você entra para dentro de casa. O que você assiste, você já escolhe, né? Na TV. Então, já está acontecendo. Então, nós precisamos nos preparar para esses tempos e hoje anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é? Todos vocês aí que estão acompanhando essa live têm que anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo dessa forma. Porque daqui a uns tempos, eu acredito que não vai poder mais anunciar nada. Exatamente. E eu acho que assim, pode parecer até um pouco assustador, ou voltando naquela questão da alienação, mas acho que a gente precisa se preocupar um pouco mais, entre aspas, assim, com a nossa morte. A gente se preocupa aqui com essa vida aqui, esquecendo que existe uma vida eterna. Então, quando a gente não crê nisso, nós como católicos, se cremos nisso, a gente precisa viver como filhos de quem acredita numa vida eterna, acredita naquele Deus que veio para nos salvar e nos quer para a vida eterna. E a gente tem vivido como se a nossa vida acabasse aqui. Então a gente aproveita o que está aqui, tenta viver o que está aqui, aproveitar de tudo o que está aqui, esquecendo da eternidade, daquilo que para aquilo que nós fomos criados. Então eu
percebo hoje muito assim, nosso meio mesmo católico, porque a gente está falando aqui para quem é católico, né? Porque muitas vezes as pessoas entram e tá escutando a gente falar, ai, quanta besteira, ai, que exagero, ai, que isso aí às vezes até se sente atacado de alguma forma, mas se você é católico, se você crê, se você é cristão, você sabe que a importância da nossa vida está na eternidade, está diante de Deus. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida sabendo que ela aqui, assim como a Drica falava no início, é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. O que nós temos feito com esse tempo? Se você tiver medo da morte e tiver muito apegado a essa vida, eu vou falar o que vai acontecer com você. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Você vai negar Cristo. O medo da morte faz isso muito O fácil. medo da morte faz você negar Cristo. Agora, se você for apaixonado por Cristo, se você entender que esse Cristo, ele te ama tanto, mas ele te ama tanto que ele é apaixonado por você, que esse Deus, ele quer levar você para o jardim e quer caminhar com você no jardim, como ele fez com Adão e Eva. Que lá existe um paraíso, uma coisa que os nossos olhos não é capaz de compreender, que o nosso coração não é capaz de sentir, que o nosso ouvido não é capaz de ouvir nessa terra. É algo infinitamente maior. Se você se encher disso, quando a morte bater a sua porta, você fala, vem, Senhor Jesus. Exatamente. É isso que tem que acontecer com a gente, não o medo. O medo da morte é a mesma coisa da criança que está no seio materno e tem medo de nascer. Ela tem uma ideia do que tem aqui. Ela ouve um barulho da voz da mãe, até reconhece. Olha, essa aí é uma voz que fala sempre da minha mãe. Tá lá bebendo um líquido amniótico, achando que é a melhor comida do mundo, com medo de sair e esquecendo que aqui tem uma picanha esperando ela aqui fora. Porque não sabe, porque não sabe. É verdade. Tem uma picanha gorda aqui, uma coisa, um purê de batata, um peru assado no Natal. A criança não sabe. Então ela prefere o líquido amniótico. Ai, eu tô com medo de sair. Depois que sai, tem o colinho da mãe, carinho da mãe, olha nos olhos da mãe, vê o sorriso da mãe, mama no peito da mãe. Nossa Senhora, imagina o céu. Quando a gente passar pela morte e chegar no céu, é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos estar no colo de Deus, nos braços de Deus, no paraíso. É uma coisa maravilhosa. Ai, gente, eu quero ir hoje. Hoje não, e meus filhos não precisam crescer, Jesus. Precisam de você ainda, pelo amor de Deus. Exatamente isso, gente. É maravilhoso isso tudo. Mas é o desejo dos santos, né? Quando fala assim, quando você experimenta Deus de verdade, é exatamente o que você deseja, né? Às vezes a pessoa fala, mas não é no sentido da negatividade, né? De querer acabar com a vida, mas é não de encontrar a verdadeira vida, né? Então isso é maravilhoso. Sem dúvida. A esperança não decepciona. Não. A Sagrada Escritura diz, né? E essa é a nossa grande esperança. Novos céus e uma nova terra. Apocalipse 21, né? E aqui o próprio apóstolo Pedro fala isso. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Tudo será transformado e nós vamos habitar na presença dele. Jesus prometeu para nós, olha, eu vou, né, mas não se preocupe, eu vou preparar um lugar. É por isso que eu sou horticultora hoje, porque eu já estou... Quando vier o novo céu, eu vou continuar trabalhando lá no Jardim de Deus. O meu livro preferido da Bíblia é Gênesis, onde Deus estava ali com o homem. Nossa, eu sinto assim, um troço que não dá nem para explicar. Deus estava ali. Você entende isso? Olha, Adão ouviu os passos de Deus. Você sabe o que é isso? Você faz ideia, né? Reconhecer pelos passos, que a gente sabe o que é isso, né? Quando você conhece muito alguém, você reconhece os passos. Isso é maravilhoso. O Fernando, né? Tá chegando. Dá pra saber. Não, dá pra saber de todo mundo. Ali na produção, quando eu desço a escadinha, fala, ei, Drica, a gente já sabia que era você. O barulho do sapato, pá, do salto. Vai indo. Então, é isso que nós somos chamados a fazer. Primeiro, buscar a nossa santidade com seriedade, essa vida de santidade encarnada na nossa vida real, não só de sentimentozinho e não. Sim. A nossa vida precisa estar mesmo de acordo com o Senhor Jesus, de verdade. Se você tiver que deixar tudo por causa dessa vida de acordo com Deus, deixe. Tem que deixar pessoas? Deixe. Tem que deixar coisas, lugares? Deixe. Tem que deixar o que mais? Deixe, vale a pena. Depois, anunciar essa vinda de Cristo, não deixar, não é de anunciar essa vinda de Cristo, porque ele vai vir, e esperar esse céu, não ter medo da morte, não é? Esperar esse céu que é para você, que é para nós. Gente, nós somos cidadãos do céu. Você não tem saudade de Deus, não? De voltar para lá? Não é à toa que a gente reza esse vale de lágrimas que a gente passa, né?
Exatamente. Um vale de lágrimas, gente. Viver já é um sacrifício. Né? Nossa, Drica, mas que você não gosta da vida, não? Eu gosto da vida, mas eu gosto muito mais da vida que está me esperando lá no céu. Eu vou ler para vocês os últimos versículos da Bíblia. Os últimos. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. São os últimos versículos da Bíblia. E Sem fala contar... aqui sobre, eu gosto muito quando ele diz aqui, o Espírito e a esposa dizem, vem. A igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos reconhecer que está acontecendo um derramamento sobre a igreja, se da boca da igreja estiver vindo esse grito. Vem, Senhor Jesus. Uma igreja que esqueceu da segunda vinda e acha que é carismática, e acha que tem carismas, e acha que está vendo um avivamento, está longe, muito longe de estar vivendo uma experiência genuína do Espírito. Como eu sei, como saber que está acontecendo um grande derramamento na esposa quando nós começamos a ouvir o grito, vem, Senhor Jesus, Maranatá. Esse grito é o que testifica que é o Espírito Santo que está na igreja. É isso aí. Que você vai dormir hoje pensando, né, nessa vinda, sonhando com essa vinda. E, de fato, a palavra tem que causar alguma coisa em nós. Antigamente, em outros tempos, ninguém tinha medo de anunciar a verdade no sentido assim, de denunciar o pecado. Não é? Tinha os que perseguiam, os que se convertiam e os que anunciavam. Não tinha o politicamente correto. Hoje tem a porcaria do politicamente correto. A porcaria do politicamente correto é que está atrapalhando a evangelização, porque é o medo, né? Medo de tudo. Medo de ser preso, medo disso, medo daquilo. Então a gente precisa... É o que fica em cima do muro Fica somos em cima vomitados. Exatamente. Que é vomitado. E nós estamos tendo um simulacro. Essa pandemia, ela nos deu um simulacro do que nós podemos, com tristeza... Foi um ensaio. Um ensaio. E nós, infelizmente, percebemos que quando o sapato apertar... Muita gente vai negar Jesus. Muita gente vai deixar de celebrar... Com tão pouco, vai deixar de celebrar os divinos mistérios. Vai, entendeu? O governo vai falar, não pode. E eles vão dizer, é isso mesmo, não pode mesmo. E, inclusive, se tiver algum padre corajoso para querer fazer, eles vão punir. Exatamente. Entendeu? E se os leigos reclamarem, que absurdo, você está querendo comungar a Eucaristia, que absurdo. É engraçado, assim, que enquanto vocês estavam falando, né, eu fico... para mim, assim, é até complicado de entender, porque sempre vai... A palavra fala que a gente não consegue, igual a Drica estava falando, a gente não consegue tocar, imaginar, pensar no que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fico pensando nas coisas que nos causam mais, assim, felicidade, prazer, bem-estar, aquilo que você acha lindo, maravilhoso, que te completa por inteiro. Porque geralmente o que faz isso com a gente é o bom, o belo, o verdadeiro. E Deus tem preparado muito mais, então a gente não tem noção do que é a glória de Deus. Quando a gente experimenta um pouquinho, né? A gente está aqui bebendo o líquido amniótico achando uma exatamente. delícia. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, de você experimentar aquele pedacinho da glória de Deus e falar assim, eu não quero isso aqui, eu quero estar com Deus. Então, eu fico pensando que é esse experimentar de Deus que fez com que os apóstolos, os primeiros cristãos dessem a vida. Eu lembro que eu assisti um filme até na faculdade, né, que todo mundo ficou muito assim impressionado, porque muitos da minha sala na época nem eram cristãos, porque o tempo todo, quando Nero ia olhar o rosto dos cristãos que tinham morrido lá na arena, comido pelos leões, eles estavam sorrindo.
E a primeira loucura de Nero era, como assim? Eles estão ali enfrentando a morte, morre sorrindo. Como que morre sorrindo? Porque eles encontraram algo que não vale só a pena, que vale a vida, vale dar tudo. E a gente está aqui, quando eu olho para tudo isso que tem acontecido, desculpa, mas o meu sentimento é de revolta, o nosso sentimento é de revolta, porque aí você pensa, não, mas é pelo povo. Sim, gente, muita coisa lá atrás era pelo povo. No nazismo era pelo povo, era cuidado pelo povo, e a gente está aqui para anunciar a verdade. Seja o que acontecer. Assim, eu acho que isso que a Drica falou é verdade. Acho que a gente não tem que ter medo de anunciar a verdade, não tem que ter medo de morrer por Cristo. Essa morte é passageira. Nós devemos ter medo de morrer para a vida eterna. Tudo isso aqui passa. Quanto mais for apegado a essa vida, mais você vai negar o Cristo. Quanto mais bens materiais você tiver, mais você vai negar o Cristo. Porque você vai ter medo de perder. Né? Porque aqueles que amam a Cristo não tem nada para perder, não. Deixa tudo para trás e vai embora. Gente, eu preciso fazer um agradecimento aqui, viu, Anjo? A GR Boutiques aqui de Valinho. GR Boutique, segue lá ela. @GR Boutiques de Valinhos, que me veste aqui durante... E hoje ela me vestiu durante todo o dia, inclusive aqui hoje. Porque eu não tive tempo nem de ir em casa. E ela me vestiu durante o APV, que a gente fez o programa especial, me veste no Shopping Católico, então quero agradecer aqui. Viu, minha linda? Obrigada pela sua graça de não me deixar aqui toda esfarrapada no ar. O que mais, gente? É isso? Acabou? Agradecer, infelizmente acabou. Padre Douglas volta semana que vem, né? Graças a Deus, né, Padre? Tô aqui esquentando sua cadeira. E essa é sua. Semana que vem é véspera de Natal. Nós vamos falar de Natal. Vamos falar da uva passas. Vamos decidir. Com uva passa ou não? A Drica vai trazer uma receita de... Sem uva passa. Farofa de uva passa. Farofa de uva passa. Gente, é só tirar, pelo amor de Deus, né? Uma briga danada, não come. Mas tá bom. Gente, Deus abençoe. Foi muito bom. Obrigado, muito bom, meninas. Obrigado, gente. Obrigada, Fernando. Obrigada, Tiele. Obrigado, gente. Beijo do gordo. Beijo, gente. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Até semana que vem. Beijo da mais amada do Senhor. Cadê a minha imagem ali? Um beijo da mais amada do Senhor Jesus. Pronto, é isso, João. Beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Valeu. Até semana que vem. Deus abençoe.